Como a WWE é formada principalmente por caras fisicamente intimidadores e musculosos, a maioria dos confrontos parece ser justa. Mas, em algumas ocasiões, a balança se desequilibra e temos combates incompatíveis. E a melhor parte dessas lutas, elas nem sempre saem como você espera. Portanto, fique conosco neste vídeo, pois vamos mostrar as lutas mais desiguais da história da WWE. Vamos começar a nossa lista com uma luta que foi praticamente a mais desigual possível. Um confronto entre The Great Khali e Rey Mysterio. Para ser justo, há pouquíssimas pessoas no mundo da luta livre que poderiam entrar no ringue com The Great Khali sem que isso se transformasse em uma total incompatibilidade. Esse cara era basicamente um arranha-céu humano, com uma altura de 2,13 metros e um peso de 157 quilos de cair o queixo. Khali era como um gigante entre os humanos. Além de se destacar por seu tamanho avantajado, Khali também estava abrindo novos caminhos como o primeiro superstar a ir da Índia para a WWE. E ainda há Rey Mysterio, que é incrível por si só. Mas quando você o coloca ao lado de Khali, as coisas ficam, bem, interessantes. Com 1,67 m de altura, Rey era praticamente um peso-pena comparado ao grandalhão. Ele subiu ao ringue no início dos anos 90 e rapidamente fez seu nome na WCW e na WWE. Conhecido por seus incríveis movimentos de alta velocidade e sua máscara característica, ele se tornou um ícone do estilo lucha livre. Mysterio sempre foi o azarão, mas é isso que o torna o favorito dos fãs. Ele ganhou vários campeonatos, inclusive o WWE World Heavyweight Championship e o Cruiserweight Championship. Ao longo de sua carreira, ele teve rixas épicas com lendas como Eddie Guerrero e Kurt Angle, e suas lutas são sempre repletas de movimentos de cair o queixo, como o 619. Em 2006, Rey Mysterio estava em alta como campeão mundial no SmackDown, mas as coisas estavam prestes a ficar muito loucas. Entrava em cena The Great Khali, que tinha acabado de estrear na luta livre algumas semanas antes, já causando sensação com sua visão voltada para uma luta contra The Undertaker. Enquanto isso, Rey estava ocupado lidando com seu próprio drama, envolvido em uma briga acirrada com JBL. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, essa luta ocorreu na cidade natal de Rey, com sua família na primeira fila, torcendo por ele. Rey Mysterio era o maior azarão enfrentando um monstro absoluto, The Great Khali. Rey jogou tudo o que tinha contra o gigante, tentando derrubá-lo, mas era como bater em uma parede de tijolos. Nada funcionava. Khali permaneceu ali como um arranha-céu humano, elevando-se sobre Rey como se ele fosse uma criança ao lado de um adulto. O problema para Rey, Khali ainda era novo no cenário da luta livre, então Rey não podia contar com seus truques habituais para ser mais esperto que ele. O gigante ainda era desconhecido, e ainda não havia um plano para derrubá-lo. Por fim, o Great Khali venceu a luta, o que não foi tão surpreendente. Muito-se bastante vulnerável, talvez até um pouco fraco demais. E embora Rey fosse famoso por conseguir vitórias milagrosas quando as chances estavam contra ele, essa não foi uma dessas noites. Khali não era apenas uma montanha a ser escalada. Ele era uma montanha que Rey não conseguiu vencer daquela vez. Da mesma forma que Shannon Moore teve pouca chance contra Nathan Jones. Nathan Jones não ficou na WWE por muito tempo, mas deixou uma marca, e nem sempre da melhor maneira. Com 2,11 metros de altura, Jones era uma unidade absoluta. Sua luta contra Shannon Moore, que tinha 1,75 m, foi uma luta desigual em todos os sentidos. Foi como assistir a uma luta de um arranha-céu contra um prédio de tamanho normal. Apelidado de The Colossus of Boggle Road, graças à sua passagem pela prisão de Boggle Road, Jones não teve muitas lutas televisionadas, mas as que teve foram geralmente contra adversários muito menores. Tipos como Nunzio e Shannon Moore eram basicamente bonecos de teste para o poder bruto de Jones. Em sua luta contra Moore, Jones jogou o peso cruzador como se ele fosse um boneco de pano, mostrando sua vantagem insana de tamanho. Moore, abençoado seja, deu o seu melhor. Ele ficou mais do que feliz em se lançar em pancadas malucas, sofrendo quedas dolorosas no tapete, e até mesmo deu um salto mortal com uma pequena ajuda de seu oponente gigante australiano. Essa luta ocorreu em um momento em que o GM do SmackDown
Paul Heyman, estava tentando ajudar Moore a encontrar sua identidade após a saída de Matt Hardy da WWE. Heyman fez isso basicamente jogando-o aos lobos. Moore teve que enfrentar Jones, Matt Morgan, Big Show e Brock Lesnar em semanas consecutivas. E isso não é exatamente o que você chamaria de uma tarefa fácil. Em seguida, temos uma luta que é tão memorável quanto desigual, entre Big Daddy V e Colin Delaney, no episódio de 1º de janeiro de 2008 da ECW. Só de ouvir o nome Big Daddy V, você já tem uma boa ideia do que está por vir. Com uma sólida altura de 2,6 metros, Big Daddy era bem enorme. Um de seus movimentos característicos era o belly butt, em que ele empurrava sua enorme barriga para a frente, esmagando o oponente como uma bola de demolição humana. E como se isso não bastasse, ele fechava o negócio com seu infame belly splash, lançando todo o seu corpo verticalmente para baixo sobre um oponente já achatado. Depois temos Colin Delaney, que não poderia ter sido mais incompatível se tentassem. Esse cara era basicamente magro como um lápis. E durante sua improvável passagem pela ECW em 2008, foi jogado em uma luta brutal após a outra, enfrentando constantemente probabilidades impossíveis. Colin era como Shannon Moore nesse aspecto, sempre sendo jogado para os lutadores maiores. E nessa noite, Big Daddy era o maior e o mais malvado do grupo, pronto para fazer um trabalho rápido com seu oponente muito menor. O que era para ser um combate único para Colin Delaney, rapidamente se transformou em uma piada, já que ele continuava sendo jogado no ringue com todas as bolas de demolição humanas que a WWE tinha a oferecer. Mark Henry, Joe BL, The Great Khali, Big Show, Mike Knox, Vladimir Kozlov, você escolhe o nome deles, Colin os enfrentou. Basicamente, se eles pudessem lhe causar danos físicos graves, seriam o próximo adversário de Delaney. Cada partida era uma enorme incompatibilidade, mas sua série de terror começou com a maior de todas, no episódio de 1º de janeiro da ECW, on Sci-Fi. Ao enfrentar o enorme Big Daddy V, Delaney foi superado por um cara que tinha literalmente 3 vezes o seu tamanho. Naquele momento, não se tratava nem mesmo de vencer. Colin estava apenas tentando sobreviver o maior tempo possível antes que o inevitável esmagamento acontecesse. E como você pode imaginar, as coisas aconteceram exatamente como esperado. O ex-vencedor do King of the Ring jogou Colin de um lado para o outro como se fosse uma boneca de pano, manipulando-o em todos os sentidos da palavra. Em 90 segundos, estava tudo acabado. Big Daddy V eliminou seu oponente com facilidade, engolindo-o inteiro como uma anaconda de quase 225 quilos. Colin não teve a menor chance, passando para mais uma luta desigual entre Big Show e Rey Mysterio. Isso aconteceu na primavera de 2003. Big Show não era apenas grande, ele era enorme, conhecido como The Giant no início de sua carreira. Ele foi apresentado pela primeira vez como filho do lendário André the Giant, pois tinha uma altura de 1,80 m de cair o queixo. Se estiver se perguntando o quanto isso é grande, imagine um arranha-céu humano. E em sua forma mais pesada, Big Show pesava mais de 225 quilos. Então sim, esse cara era um verdadeiro gigante em todos os sentidos da palavra. Em seu auge, Big Show foi o monstro que André the Giant e Big John Studd foram antes dele. Apelidado de o maior atleta do mundo, seu tamanho, por si só, poderia fazer os adversários repensarem suas escolhas de vida. Uma olhada nele e parecia um pesadelo. Não se tratava apenas de sua altura, peso ou força bruta. Seu simples olhar era capaz de causar arrepios na espinha de qualquer pessoa. E em 2003, Rey Mysterio, o maior azarão, se viu encarando esse gigante, pronto para lutar contra um homem que poderia esmagá-lo com apenas um passo. Em 2003, Rey Mysterio e Big Show, da WWE, se viram presos em uma disputa acirrada que culminou em um confronto no evento de pay-per-view Backlash daquele ano. A partida em si foi um clássico domínio de Big Show. Rey, sempre muito voador, lançou-se no ar, mas Show o pegou como se ele fosse um brinquedo e aplicou um chokeslam que o fez vencer a luta. Mas o fato é que não é sobre a luta que os fãs ainda falam. Não, foi o que aconteceu depois que o sino tocou que deixou todo mundo sem palavras. Enquanto Mysterio estava sendo carregado em uma maca,
Aparentemente acabado para a noite, Big Show tinha outros planos. Quando todos pensavam que a loucura havia acabado, Show voltou ao ringue, pegou a maca com Ray ainda amarrado a ela e, em uma das exibições mais brutais de todos os tempos, balançou-a como um taco de beisebol, esmagando-a e a Ray contra a trave do ringue. A visão do The World's Largest Athlete, usando Mistério ferido e sua maca como arma, foi chocante, e não é de se admirar que as pessoas ainda se lembrem desse momento selvagem mais do que da própria luta. Para superstars menores, como Rey Mysterio, que mede apenas 1,80 m, receber golpes de um gigante como Big Show faz com que o impacto pareça muito mais doloroso do que seria com um oponente maior. É por isso que o encontro de Mysterio com Big Show, especialmente a infame cena da maca, destaca-se como um dos momentos mais memoráveis e definitivamente um dos mais dolorosos de sua carreira. Ver alguém do tamanho de Ray ser balançado por um gigante de 2 metros 13 e 225 quilos, não é de se admirar que os fãs ainda se arrepiem quando pensam nisso. E antes que você comece a usar as hashtags Justice for Rey Mysterio, dê uma olhada na próxima, que ainda é uma das lutas mais loucas da história da WWE, Braun Strowman vs Kalisto. Essa deve ser fácil de lembrar, considerando que ocorreu há menos de uma década, na primavera de 2017. Braun Strowman foi um dos maiores caras que já pisaram em um ringue de luta livre, e ele vem dominando há anos. Com uma série de lutas épicas e conquistas de títulos em seu currículo, Braun praticamente conquistou seu lugar como um dos maiores gigantes de todos os tempos da WWE. Em seguida, temos Kalisto, que mede 1,68 m. O que lhe falta em altura, ele mais do que compensa com seus movimentos rápidos como um raio e sua agilidade que deixa seus adversários tontos. Esse cara é famoso por seu estilo de voo alto e agilidade. Ele ganhou fama na WWE, especialmente como parte da equipe de tag Lucha Dragons, ao lado de Sin Cara. Ele fez sua estreia na WWE em 2013 e rapidamente se tornou um favorito dos fãs. Uma das conquistas significativas de Kalisto foi vencer o WWE United States Championship, o que o tornou o primeiro lutador nascido no México a conquistar esse título. Suas habilidades brilharam em vários combates, especialmente em competições multi-homens no estilo lucha livre. A luta mais notável de Kalisto contra Braun Strowman aconteceu durante uma dumpster match no WWE Raw em 2016. Foi uma luta desigual, com Kalisto enfrentando um cara que parecia que poderia jogá-lo na semana seguinte. Mas o maior choque foi quando Braun Strowman, também conhecido como The Monster Among Men, o monstro entre os homens, estava do lado perdedor da dumpster match. Sim, você ouviu direito. Kalisto, de alguma forma, conseguiu uma reviravolta impressionante na primeira dumpster match do Raw, o que a tornou um grande choque. Kalisto não apenas sobreviveu ao ataque implacável de Braun Strowman, mas também conseguiu uma vitória sorrateira e inteligente. Em um movimento brilhante, Kalisto conseguiu se esquivar de um Gorilla Press do avental e chutou Braun direto para a lixeira. Mas não pense que Braun aceitou a derrota de braços cruzados. Se há uma coisa que irrita Strowman mais do que não conseguir uma luta, é realmente perder uma. E Kalisto aprendeu isso da maneira mais difícil. Após o gongo final, Strowman destruiu totalmente Kalisto com uma surra que deixou os fãs boquiabertos. Ele prendeu Kalisto na lixeira e a empurrou para fora do palco. O resultado? Kalisto sofreu uma queda brutal, sofrendo algumas lesões graves no quadril e no pescoço ao longo do caminho. Digamos que Kalisto pode ter vencido a luta, mas Strowman definitivamente teve a palavra final, e não foi bonito. Da mesma forma, Zack Gowen pode ter vencido a próxima luta contra Brock Lesnar, mas definitivamente não saiu dela com uma boa aparência. Agora, Brock Lesnar é uma fera, pura e simplesmente. Ele é um dos atletas mais reconhecidos tanto no wrestling profissional quanto no MMA, ganhando a reputação de alguém que pode ser sobre-humano. Com 1,90 m de altura, Lesnar pode não ser tão alto quanto gigantes como The Undertaker ou Big Show, mas seu físico maciço faz com que ele se sinta maior do que a vida toda, vez que entra no ringue. Por outro lado, temos Zack Gowen, que de alguma forma conseguiu uma vitória por desqualificação. Embora Lesnar seja menor do que muitos de seus adversários, inclusive Gowen,
isso não impede que Zack deixe sua marca. O incrível poder e a presença de Lesnar geralmente são suficientes para fazer os oponentes pensarem duas vezes. Mas Gowen mostrou muita garra. Ele teve que sofrer um sério castigo ao longo do caminho. Embora o tempo de Gowen na WWE não tenha sido muito longo, ele causou uma impressão duradoura, principalmente com essa luta no WWE SmackDown, em agosto de 2003. A luta foi realizada em seu estado natal, Michigan, com a presença da mãe de Gowen. Mas o momento rapidamente se tornou sombrio para Zack. Gowen foi atacado com um ataque brutal e acabou sofrendo um sério castigo. A luta em si foi curta, durando apenas 5 ou 6 minutos, mas teve um grande impacto em termos de drama. A equipe de criação tinha um objetivo claro. Eles queriam transformar Brock Lesnar em um personagem que os fãs adorassem odiar. Assim, eles elaboraram um plano que foi tão chocante quanto eficaz: fazer com que ele brutalizasse o garoto local com uma perna só na frente da mãe dele. Durante a luta, Brock Lesnar lançou um ataque brutal contra Gowen, sem demonstrar misericórdia. As coisas pioraram muito rapidamente quando Lesnar introduziu uma cadeira de aço na mistura. E, quando se deu conta, ele a estava balançando diretamente na cabeça de Gowen. Mesmo com sua mãe implorando para que Brock Lesnar parasse, The Beast Incarnate ainda não havia terminado. Depois de golpear Gowen com a cadeira de aço, ele o ergueu nos ombros e bateu a perna dele na trave de aço do ringue. Não uma, mas 2 vezes. Esse ato fez com que o árbitro interviesse e desqualificasse Lesnar, mas o estrago já estava feito. Gowen acabou sangrando profusamente na testa, tornando a cena ainda mais intensa e gráfica. A luta terminou com Gowen sendo levado em uma maca. É interessante notar que, por mais brutal que a luta tenha parecido, Lesnar foi cuidadoso ao lidar com Gowen durante a luta. Ele tomou precauções extras para garantir que Gowen estivesse seguro. Ainda falando sobre Brock Lesnar, por que não? Outro lutador que estava em situação desigual com ele era Ricochet. Com Ricochet medindo 1,75 m, essa luta criou uma dinâmica de tamanho interessante. Ricochet é famoso por seu estilo acrobático e de alta velocidade, além de sua incrível capacidade atlética. Ele fez seu nome em várias promoções, incluindo Lucha Underground, New Japan Pro Wrestling e Pro Wrestling Guerrilla, antes de assinar com a WWE em 2018. Ricochet subiu rapidamente na hierarquia, com seus movimentos que desafiam a gravidade e performances que agradam o público, ganhando a reputação de ser um dos mais talentosos lutadores de alto nível do mercado. Sua luta com Brock Lesnar no WWE Super Showdown 2020, no entanto, foi uma história diferente. Ricochet, apesar de sua incrível agilidade e velocidade, foi completamente dominado por Lesnar em uma luta de squash. Lesnar acumulou uma lista enorme de vitórias dominantes ao longo de sua carreira, mas sua defesa do título contra Ricochet é definitivamente uma das mais impressionantes. Em seu confronto no Super Showdown 2020, Brock Lesnar não perdeu tempo com Ricochet. Embora Lesnar seja conhecido por ser capaz de trabalhar com adversários menores, ele não precisou ajustar seu estilo aqui. Em vez disso, ele simplesmente maltratou Ricochet por alguns minutos, demonstrando seu poder em uma luta que durou apenas cerca de 1,5 minuto. Logo após o sino tocar, Lesnar interceptou a tentativa de chute de Ricochet e não olhou para trás. Ele controlou completamente a luta do início ao fim, desmontando Ricochet com 3 suplexes alemães brutais. Lesnar venceu com facilidade, mantendo seu título. Continuando, a luta entre Big Show e Floyd Mayweather foi uma luta que elevou as apostas como nunca antes. Foi uma incompatibilidade absoluta em todos os sentidos. Floyd Mayweather não só tinha a metade do tamanho de Big Show, como também contava com o apoio de sua equipe. Claro, Floyd pode ser um campeão de boxe, mas isso só aumentou a emoção quando Money Mayweather entrou no ringue contra Big Show na WrestleMania 24. Na WrestleMania 24, Floyd colocou seu recorde invicto em jogo e não decepcionou. Ele não conseguiu cumprir sua promessa de quebrar a mandíbula de Big Show, mas conseguiu deixar o grande público de 74.635 pessoas no Citrus Bowl e milhões de outras pessoas assistindo em casa, absolutamente chocado ao derrubar Big Show como um pau-brasil gigante. Mas sejamos realistas.
essa vitória não veio sem um pouco de truque. Floyd usou sua rapidez e alguns movimentos inteligentes para ser mais esperto que o gigante. Sua estratégia era bem simples. Você não pode me machucar se não puder me pegar, e por um tempo, funcionou como um encanto. No entanto, não demorou muito para que o maior atleta do mundo assumisse o controle da luta. Assim que Big Show finalmente alcançou o maior lutador do mundo, ele deu uma surra em Mayweather. Parecia que ele estava brincando com o campeão menor. Big Show causou dor, desferindo golpes enormes, chutes potentes no corpo e pisadas brutais nos braços de Mayweather. Mayweather tentou revidar com um golpe de suspensão, mas quando Big Show o derrubou novamente, ficou claro que as coisas tinham ido longe demais. A comitiva de Mayweather, percebendo que seu homem estava em sérios apuros, decidiu que já era o bastante e entrou em cena para protegê-lo. Quando um dos assistentes de Floyd Mayweather o retirou do ringue, o grupo tentou fugir rapidamente, mas Big Show o arrastou de volta para o ringue, enquanto manipulava vários dos cornermen de Mayweather como se não fossem nada. No entanto, essa pequena perseguição deixou as regiões inferiores de Big Show bem abertas. Em uma reviravolta chocante, Mayweather deu um chute rápido em Little Big Show, que parou o enorme atleta em seu caminho. Essa era a oportunidade de ouro que Floyd estava esperando. Ele pegou uma cadeira de aço e a balançou, esmagando-a contra a cabeça de Big Show. Não uma, nem duas, mas 3 vezes. Com Big Show distraído com os golpes, Mayweather deixou cair a luva direita e pegou uma corrente com soqueiras de um de seus cornermen caídos. Colocando esses bad boys em seu punho já perigoso, Money se preparou e deu um soco devastador no queixo de Big Show, vencendo a luta. Essa derrota foi muito chocante para todos, pois Big Show perdeu para um homem que tinha literalmente a metade do seu tamanho. Terminando com provavelmente a luta mais desigual de todos os tempos, temos The Great Khali contra Hornswoggle. Naquela que é provavelmente a maior incompatibilidade da história, The Great Khali enfrentou Hornswoggle em uma luta planejada pelo pai de Hornswoggle, o Sr. McMahon. O Great Khali foi um dos maiores gigantes da história da WWE e com uma altura impressionante sobre todos, enquanto Hornswoggle tinha apenas 1,3 m, o que o tornava um dos menores superstars no ringue. Os nomes de Hornswoggle no ringue refletiam até mesmo sua estatura, com apelidos como Hornswoggle, Hornswoggle McMahon, Little Bastard, Mini Delirious, Mini Gator e Short Stack, todos destacando sua estrutura menor. Hornswoggle fez sua estreia na WWE em 2006, quando fez parceria com Finlay, e rapidamente ganhou fama. Ele até ganhou o Cruiserweight Championship, tornando-se o último campeão da primeira temporada desse título. Em uma reviravolta dramática, mais tarde foi revelado em kayfabe que ele era o filho ilegítimo de Vince McMahon, e ele até mesmo serviu como gerente geral anônimo do Raw, puxando as cordas da marca Raw de junho de 2010 a julho de 2011, com seu pai o incentivando durante toda a noite e seu meio-irmão, Shane, fazendo uma aparição surpresa. O pequeno filho ilegítimo do presidente entrou no ringue, pronto para enfrentar o gigante Great Khali. No entanto, essa empolgação evaporou rapidamente quando Hornswoggle ficou frente a frente com o dominante Khali, perdendo toda a confiança que havia adquirido com o apoio unificado dos McMahons. Dominado e claramente subdimensionado, Hornswoggle provou que seu coração era maior do que seu tamanho real ao enfrentar o desafio monumental no Survivor Series. Com a torcida de Miami torcendo por ele, Hornswoggle deu tudo de si, se esquivando do enorme alcance de Khali. Mas o Punjab Giant não estava para brincadeiras, e quando ele finalmente agarrou o pequeno McMahon, parecia que a luta, e talvez toda a carreira de Hornswoggle na WWE, estava prestes a terminar em um vice grip de esmagar os ossos. Contra todas as probabilidades, Hornswoggle mostrou seu coração e determinação, fazendo tudo o que podia para se afastar do imponente Khali. A tensão na arena estava fora de cogitação, pois os fãs prendiam a respiração, esperando que o pequenino conseguisse, de alguma forma, fazer um milagre contra um gigante. Então, para a surpresa de todos, inclusive a de Hornswoggle, seu aliado de longa data, Finlay,
invadiu o ringue com seu Shillelagh e derrubou Khali, virando a luta de cabeça para baixo de uma forma que ninguém esperava. A dupla improvável saiu do ringue, deixando o público na American Airlines Arena aplaudindo incrédulo, mas uma pergunta permaneceu. Por que Finlay, conhecido por sua personalidade de cara durão e sem noção, interveio para salvar Hornswoggle? Qual dos combates foi o mais incompatível? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.